Vamos lá para a nossa aulinha de geografia. Nós estamos abordando o tema Um Brasil Moderno. E dentro desse processo de modernidade, foi apresentado para a gente esse diagrama. Nesse diagrama nós temos como centro a indústria, mas as necessidades que a indústria tem para que ela possa realizar sua atividade comercial. Ela precisa de energia, mão de obra, dinheiro para investimentos, tecnologia, transporte e matéria-prima. Aí a pergunta que fazia era assim: a partir do esquema, escolha 2 dos elementos ali representados para a criação de uma indústria e responda: como eles contribuem no processo industrial e na sua produção? Então vamos lá, vamos pensar no seguinte. Primeiro, eu vou pegar matéria-prima e mão de obra, tá? Sem matéria-prima, uma indústria, ela não pode produzir. Vamos pensar em uma indústria têxtil. A indústria têxtil é uma indústria que faz tecido, que produz tecido, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que essa indústria têxtil, ela faz malha de algodão. Então, ela precisa de algodão, que é plantado, colhido, e esse algodão ele vai para a indústria para ser transformado no fio e assim em tecido. Segundo, mão de obra. Essa empresa ela precisa de mão de obra qualificada e não qualificada. Por quê? Por exemplo, a pessoa tem que ter um mínimo de grau de escolaridade para mexer com as máquinas que produzem os tecidos, certo? E assim desenvolver o trabalho para o qual ela foi contratada. Então, são 2 exemplos. Estamos aí com esses 2. Aí, vem assim. O que o Brasil tem e o que o Brasil não tem para que sua indústria seja produtiva? Uma das coisas que o Brasil não tem é desenvolvimento tecnológico próprio. Em que sentido? Se a gente for pegar um país como o Japão, altamente industrializado e que produz tecnologia assim, muito rapidamente, o Brasil não faz nada disso. Tudo aquilo que nós temos vem basicamente da China e alguns produtos do Japão, mas que são fabricados na China, por exemplo. Então, em termos de tecnologia, tá, gente? Então, o Brasil em si ele não tem desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque não existe investimento na área científica. A área científica ela está ligada à educação. Se não tem investimento na área da educação, também não terá na científica. Então, o Brasil fica muito atrás dos grandes países, por quê? Porque ele não desenvolve tecnologia. Até aí tudo bem. E o que o Brasil tem? Se a gente for fazer a comparação com o que eu falei, que foi indústria têxtil, o Brasil tem terra, em que podem ser plantadas diferentes culturas, dentre elas o algodão. Ou seja, o Brasil é um país em que o território é imenso, de terras muito férteis e que pode ser produzido diferentes culturas, trigo, milho, soja, o que já é bastante produzido, mas também pode ser apostado em outras coisas, feijão, arroz precisa de uma certa particularidade, áreas alagadiças para serem produzidas, mas algodão, por exemplo, não precisa. Então o Brasil pode produzir algodão, amendoim, entre tantos outros grãos, certo? Depois a próxima. Eu espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas. Diálogo com o texto. Vamos lá? A partir do texto lido, crie um esquema que demonstre como a indústria se desenvolve ao longo do tempo. Então, vamos lá. A nossa indústria, ela se desenvolveu ao longo do tempo de uma maneira bem peculiar. Num primeiro momento, o Brasil ele comprava, né? Ele tinha matéria-prima aqui, o Portugal levava a matéria-prima lá para Portugal, vendia, por exemplo, para a Inglaterra, e a Inglaterra vendia para o Brasil de novo, para a colônia Brasil, tá? Depois de um tempo, o Brasil começou a receber maquinário da Inglaterra, mas aí aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York em 29. E o Brasil não tinha como comprar peça e o pessoal que fazia peça fora do país não tinha como mandar para cá. Então começou-se
a produzir o mínimo de a reposição de peças. E isso se deve àqueles imigrantes que vieram para o Brasil para a colheita do café, certo? Então, um novo momento da indústria se inicia, tá? Com a Primeira Guerra e a quebra da Bolsa de Valores, o café, que era o grande produto nacional, a riqueza do Brasil, cai. O preço do café cai. E aí começa a acontecer o aperfeiçoamento das máquinas, tá? E aí a mão de obra começa a ser absorvida, tá certo? Em 1946, a Siderúrgica Nacional começa a produzir, tá? O Brasil começa a investir na metalurgia, na siderurgia, ou seja, ele começa a retirar minérios do solo e investir nesses minérios e nas indústrias siderúrgicas. E aí, com a Segunda Guerra Mundial também, em 1950 mais precisamente, o Brasil começa a receber multinacionais, como por exemplo Volkswagen, Ford, entre outras indústrias de carro, tá? E isso aí realmente começa o desenvolvimento, principalmente na região sudeste, que é a região mais industrializada do Brasil, certo? Depois, o Brasil começa a produzir diversos produtos, tratores, papel, eletrodomésticos, e aí o Brasil começa a investir em tecnologia de ponta, tá? Em 1980, o Brasil não. Indústrias de tecnologia de ponta começam a investir no Brasil. Infelizmente, essas indústrias, o capital não fica no Brasil. É mandado para fora, porque elas são multinacionais. E essas multinacionais de tecnologia de ponta, elas se instalam em Campinas, São Carlos, Juiz de Fora e Campina Grande e São José dos Campos, certo? E aí tem início o boom da industrialização no Brasil. Mas ainda as principais indústrias instaladas principalmente no ABCD paulista, a indústria se desenvolve principalmente na Grande São Paulo, tá? Mas, infelizmente, a maioria desse capital ele é mandado para o estrangeiro, porque essas indústrias são multinacionais. Então, os investimentos, aquilo que realmente rende de capital, não fica no país. Mas o processo de industrialização é bastante positivo, certo? Aí leia a tirinha e responda. Bom, aí vocês leram a tirinha. É possível identificar o período em que está ocorrendo essa produção industrial? Justifique. Então vamos lá. A imagem ela representa um período em que a indústria começou a trabalhar mecanizada, tá? E um operário ele sempre fazia a mesma atividade, certo? Aí cada funcionário é responsável por uma ação em específico, atuando apenas em uma parte do processo, tá certo? Desse produto. E muitas vezes ele nem sabia qual era o produto final. É isso que ela quis dizer. Agora, na próxima página, com relação à história da indústria brasileira, podemos afirmar que as afirmativas corretas são 2, 3 e 4. 2. A indústria precisa das demais atividades econômicas para se desenvolver. 3. A ampliação de serviços e equipamentos representa mais oportunidade de trabalho para a população. E a última, a industrialização brasileira aconteceu de maneira recente, se comparada com os países desenvolvidos. Para o Brasil, é melhor produzir seus produtos ou importá-los de outro país? Por quê? Então, vamos lá. É importante que o Brasil produza seus próprios produtos, tá? Por quê? O lucro gerado permanece dentro do país. Quando uma indústria estrangeira, uma multinacional, por exemplo, a Coca-Cola, ela produz aqui, ela realmente gera empregos aqui, o que é positivo, mas o lucro produzido vai para fora, para a sede dela fora do país. E depois vem, qual a importância da modernização da indústria industrial? A importância é que conforme as indústrias vão se modernizando, acontece um aumento na produção, ou seja, mais lucro, mais emprego, tá bom? Mais geração de emprego e isso é o que é positivo. E eu finalizo a correção de geografia por aqui.